Forte e imponente, o argumento de autoridade domina os debates há muito tempo. Mas será que ele é imbatível? Conheça comigo a autoridade do argumento, depois da vinheta. Saudações, caminhantes! Eu sou o Prosa Júnior e você está no Caminhos da Linguagem. O respeito à autoridade faz parte do nosso sistema político há muito tempo. No início, a autoridade vinha da posição hierárquica que um indivíduo ocupava. Este poderia ser um rei, um alto sacerdote ou um político. Porém, com o tempo, começou a se associar a autoridade ao sujeito dedicado aos estudos, que se tornava um especialista em determinado tema. Com o tempo, começou a haver disputas entre autoridades tradicionais e autoridades intelectuais. Um dos casos mais conhecidos é o que ocorreu entre cientistas que defendiam o heliocentrismo e autoridades da época que, por razões religiosas, defendiam o geocentrismo. Nesse ponto, podemos estabelecer uma diferença entre autoridade e autoritarismo. A autoridade está ligada à liderança e reconhecimento de alguém por seus pares. Já o autoritarismo é uma imposição pela força que não respeita a opinião dos outros. Então, a autoridade é uma condição e o autoritarismo é uma atitude que não é legal. Muitas vezes em debates se usava o argumento de autoridade em um tom autoritário, na forma de intimidação, agressão e até mesmo humilhação. Então a pessoa usava o argumento de autoridade no intuito de calar o outro, o que transformava a discussão em um monólogo, que não estimula o processo argumentativo. Nesse contexto, iniciaram as contestações acerca de algumas colocações argumentativas. Surgia aí a dicotomia entre argumento de autoridade e autoridade do argumento. O argumento de autoridade é quando trazemos a ideia dos outros para embasar nossa colocação. Nós já fizemos um vídeo sobre ele e você pode clicar no card ou na descrição para vê-lo. Já a autoridade do argumento é obtida pela sua força argumentativa e não por estar ligado ao nome ou modelo. Mas a pergunta que fica é: como que a autoridade do argumento se mantém? A autoridade do argumento se sustenta pelo mérito. Então, é a qualidade da fundamentação que o configura como um bom argumento. Esta qualidade é medida com base em dois parâmetros. O primeiro critério diz respeito à qualidade formal do texto. Isso envolve um argumento bem elaborado, estruturado, organizado, aprofundado, dentre outros. Nesse ponto, a autoridade do argumento pode citar fontes, porém, mais focado na pesquisa realizada, amparada por dados. Já o segundo critério se refere à esfera política. Entenda a política aqui como a arte de negociar. Nesse aspecto, para ter qualidade política, um argumento deve se manter discutível, ou seja, aberto a questionamentos e a autoquestionamentos. Cultivar o bem comum sem interesses pessoais ou grupais, agir eticamente e saber ceder, no intuito de construir consensos. Assim, a autoridade do argumento convive bem com a divergência e com a convergência, porque trabalha com ideias plurais e não monolíticas. A ideia fixa fica estagnada e, por isso, não se enriquece por medo da contaminação de ideias diferentes. É como se a fixação fosse um refúgio para o indivíduo se proteger das incertezas. A partir do pensamento de fixação, podemos ver as diferenças entre as autoridades. A autoridade autoritária faz uso normalmente do discurso dogmático. Com base nessa premissa, amplia a rivalidade em relação ao pensamento diferente, fazendo com que o debate parta somente para uma disputa ideológica. E isso muitas vezes faz com que se perca o foco em relação ao tema que estava sendo debatido. Nesse ponto, não importa o que o outro diga, nenhum argumento alheio será ouvido, nem nenhum consenso será buscado. O que importa é apenas a derrota da ideia contrária. E neste caso, apela-se até para o aspecto emocional, usando artifícios como a exposição pública.
Por outro lado, o argumento de autoridade é benéfico quando usado como apresentação de mais um ponto de vista para ser colocado em discussão. Da mesma maneira, a autoridade do argumento, quando observado o requisito de revisão e respeitando a autoridade pelo mérito, é ótimo para a discussão saudável. No final, é ter em mente que a arquitetura de consensos demonstra maturidade argumentativa, o que pode gerar conhecimento para ambas as partes. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida. Se é novo por aqui, se inscreva para mais vídeos como esse. Um grande abraço para você, fiquem com Deus e até a próxima!